Olá, eu sou Bárbara Almeida. Eu sou Bruno Quintino e esse é o Nós no Divã. No episódio de hoje, intitulado Maternidade no Divã, a gente quis chamar a Gisele, que é enfermeira de Juiz de Fora, Minas Gerais, para falar um pouquinho sobre esse tema. E aí, Gisele, você pode se apresentar um pouquinho para a gente, falar da sua experiência? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, sou enfermeira, sou formada já há 8 anos. Atualmente eu estou terminando o mestrado e veio a gravidez, né? Não planejada, mas desejada, né? E junta o desafio de viver essa maternidade na pandemia, né? Que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Que eu sempre falei que eu estava gestando o mestrado, gestando o bebê, e nasceu tudo junto, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse desafio que está sendo tudo isso. Exatamente, Gisele, obrigada por participar aqui com a gente. Acho que você podia contar para a gente um pouco como tem sido a maternidade para você, né? Se você imaginou, você disse que foi aí um tanto inesperado, mas você se imaginava sendo mãe, você sonhou com isso em algum momento? E como tem sido viver essa realidade, ainda mais num contexto de pandemia, de isolamento, apesar de que você, né, está trabalhando enquanto enfermeira, né? Conta um pouco para a gente dessa experiência. Então, eu acho que a maternidade já nasci com esse desejo, assim, eu tenho algo maternal. Eu acho que isso diz muito da minha profissão, de escolher enfermagem, escolher o cuidado. Eu acho que está muito interligado, né? No meio dos meus amigos, sempre fui a mãezona dos amigos, sempre fui a que, de alguma forma, tentava cuidar um pouco do grupo, e, enfim, né? A maternidade, como eu falei, veio de uma forma inesperada, não planejada, mas, como disse, sempre foi um desejo, sempre foi algo que meu coração quisesse muito. Sempre tive comigo algo muito concreto no sentido de constituição de família, mas na minha percepção, assim, embora eu entenda todos os contextos de família, querendo uma família margarina, né? O que muitas vezes nem sempre é possível, né? Do jeito que a gente idealiza, né? O real está muito longe do ideal, né? E aí veio, né? A gravidez foi um pouco tumultuada por questões mesmo do relacionamento. Eu trabalhando, precisei me afastar, foi uma gravidez um pouco complicada por questões de saúde, né? E aí veio, a minha filha nasceu, ela se chama Liz, nasceu um pouquinho prematura, não teve nenhuma complicação, mas nasceu um pouquinho antes, né? Nasceu em pleno sábado de carnaval. E com isso veio o desafio, porque passado o parto, né, esse momento complicado que foi, o parto foi um parto cesárea e tudo, logo em seguida entrou a pandemia. E aquele orgulho, né, de você exibir, né, o seu filho. Olha só o que eu tenho nos meus braços, né, assim, que acho que toda mãe passa por isso, né. Olha que meu bebê é o mais bonito de todos. Acho que passa um pouco disso, né. E eu não podia mostrar para ninguém, né. A gente não podia, ninguém podia ver meu bebê, né. Era só fotos, né. E isso gera além disso, né, de você não poder mostrar, não poder estar no meio, né, foi difícil também, porque ninguém vinha me visitar. Então, assim, era só eu, meu bebê, o pai da minha filha e minha mãe ou meu pai ajudando, né. Então, por mais que exista redes sociais, né, por mais que exista toda a rede online, né, acho que o afeto mesmo presencial, isso foi muito importante. E com isso, acho que eu e minha filha, a gente meio que não conseguimos romper a simbiose, assim, falando, sabe? Eu acho que eu me voltei muito para ela e ela já era voltada completamente para mim, né? Eu era o mundo dela e ela passou a ser totalmente o meu mundo, né? E a gente viveu a pandemia desse jeito, né? Muito juntas, assim, tudo muito grudada.
E quando eu precisei voltar ao trabalho, isso foi uma dor assim, muito difícil, assim, porque ao mesmo tempo eu queria voltar ao trabalho e foi difícil essa divisão, né, de largar o bebê. Isso que você está falando, Gisele, é muito importante. Quando você diz aí sobre essa questão do cordão da sua filha, eu fico pensando quão desafiador pode ser agora também poder pensar novas formas aí de ensiná-la, de dar amor fora a pandemia, um momento mais posterior, quando sair a vacina. Como que isso pode se dar, né, quando ela for encontrar outras pessoas, os tios, os primos, a família de uma forma mais completa, né? Eu confesso que esse contato, principalmente hoje com o pai dela, que eu precisei voltar ao trabalho e ele que tem assumido o cuidado diretamente com ela, isso no meu íntimo gera um pouco de ciúme, porque na minha até então, né, eu gerei 9 meses, né, estava comigo, dentro de mim, só eu podia dar algo para ela. Depois veio a pandemia que era só eu também, né, era só eu e ela aqui no quarto, eu até postei algumas coisas, assim, no quarto eu e ela. E era isso, né, vivi isso, né. E agora ela não precisar de mim, isso outras pessoas poderem fazer o que eu faço, isso é bom, né, graças a Deus que ela se dá bem com o pai, graças a Deus que ela se dá bem com todo mundo, mas é doído, porque você vê que ela não precisa 100% de mim, né, e eu ainda às vezes fico pensando, assim, que eu ainda preciso dela, sabe, isso é difícil às vezes. Isso que você fala, Gisele, realmente é muito delicada essa fase, né, porque vem o puerpério, esse momento, né, após o nascimento, e a mãe e o bebê estão muito identificados ali, né, porque realmente você é o mundo dela e ela é o seu, porque você está ali toda disposta a cuidado, né, ela precisa disso, ela precisa de você. E, em geral, quando não há um contexto de pandemia, tem outras pessoas que podem se aproximar, que podem ajudar no cuidado, né, vem visitar e fica um pouco. Enfim, talvez o fato de você ter ficado só você e ela, isso ainda tenha aumentado essa relação, assim, né, em uma e outra. Mas o quanto é importante você poder olhar para outros lados também, né, porque é você olhando para o seu trabalho, para o seu mestrado, para coisas que você gosta, que a sua filha no desenvolvimento dela pode também olhar para outras coisas, né, entender que tem a mãe dela ali, que a ama e que está com ela, mas que ela pode ter outros interesses e amiguinhos e amar outras pessoas. Mas sim, não é fácil, né, é um momento delicado. E acho que também você fala sobre a idealização de uma família, mas tem também a idealização de uma maternidade, né, de que uma maternidade seja perfeita, de que você possa se doar completamente, e que muitas vezes não necessariamente se trata disso, né, porque você é a mãe dela, você, quando para e vai aprendendo o que é ser mãe para você, o que é possível, né, de ser mãe nesse momento da sua vida, e ela também vai aprendendo como é ser sua filha, né, dessa mãe que ela tem. Isso você está falando é muito interessante, porque com essa idealização de ser mãe, eu, enquanto enfermeira, tendo conhecimentos, né, específicos de saúde e de hábitos de promoção de saúde, qualidade de vida, eu venho com uma bagagem muito densa e rígida do que eu quero de bom para minha filha. E tudo que não está dentro dessa caixa que eu, Gisele, falo que é o ideal, causa um constrangimento muito, muito complicado, assim, que eu tenho tentado flexibilizar. Um exemplo, alimentação. Ela largou, né? Agora ela não mama mais no peito, já está na fase da introdução de alimentos e tudo. E eu não aceito que dá doce, eu não aceito que dá comida muito temperada, eu não aceito que dá biscoito, eu não aceito que dá isso, sabe? Eu quero que minha filha seja saudável, sabe? Eu quero que minha filha não coloque a mão para ela engatinhar no chão, tem que passar o desinfetante no chão antes. E a realidade é diferente disso. Eu não tô ali com ela 24 horas, e quando não tô, o avô dela dá biscoito de polvilho, passa chocolate na boca dela, né? Então você fica assim, você vai brigar, aí você perde o contato, né? Você assim, porque as pessoas estão te ajudando, né? E nem sempre o meu certo é o certo que tem que ser desse jeito, né? As coisas, eu sei que as coisas podem ser um pouco mais flexíveis,
mas no meu interior eu ainda acho que o que eu quero para minha filha é o melhor e que só eu sei fazer o certo. Eu sei que é algo distorcido, né? Mas isso passa muito assim pela minha cabeça. Isso, Gisele, me faz pensar que, como a Bárbara comentou, a maternidade não é um processo feito, dado. Quando se nasce um filho, nasce também uma mãe, né? E aí eu fiquei assim, ao te escutar, pensando quão desafiador pode ser esse cuidado, não só na quarentena, mas como você está trazendo aí, da singularidade, né, das suas questões pessoais, nesse trato com o outro, que no caso é sua filha, o quão delicado, singular, denso, às vezes complexo, difícil pode ser a criação de um filho. E sobre essa questão da idealização da maternidade, eu queria te escutar um pouquinho se você sente certa pressão social sobre o que é ser mãe, o que uma mãe deveria estar fazendo quando sua filha tem X meses de vida, 1 ano de vida e por aí vai. Você percebe de alguma forma, direta ou indiretamente, esse social dizendo como você deve cuidar da sua filha? Não tanto, por eu achar que, por eu já me cobrar tanto, eu acho que as pessoas tentam me aliviar. Por exemplo, eu saio do serviço, a minha filha não dorme comigo, dorme com o pai dela. Eu saio do serviço, eu não dou conta de vir para minha casa, deitar, descansar, dormir, relaxar. Não, eu tenho que sair do serviço e lá ver ela, né? E depois, ou eu durmo lá, ou eu volto para minha casa. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, Gisele, ela tá com o pai dela, ela tá bem com o pai dela, né? Você pode sair com uma amiga sua, você pode sair do serviço e pode simplesmente deitar e dormir, né? Você não precisa ficar esse tempo todo nesse ciclo de ver sua filha todos os dias, todos os dias. Só que eu não aceito isso. Tipo assim, isso tá invertido. Você entende? Assim, é o pai que não vê a filha todo dia e não a mãe. É tão complexo isso, né? Assim, normalmente, quem tá longe é o pai, né, que vai visitar, e não a mãe que vai visitar. Então, eu não me permito, assim, a não ser que eu tenha um compromisso, igual hoje, eu tive um compromisso com vocês. Eu não fui para lá, eu vim para minha casa. Mas se eu não estivesse com um compromisso, eu estaria lá, né? Então, eu tento. Mas só se for um compromisso assim, não de diversão, sabe? Eu acho que eu tô errada se eu pegar e falar assim, hoje eu vou sentar num barzinho com minhas amigas enquanto minha filha tá com o pai dela. Eu não me permito isso, sabe? Então eu acho que eu já me cobro demais. E as pessoas percebem isso e tentam fazer um movimento contrário para me falar que eu posso sim ser Gisele, ser mulher, né? E eu ainda estou no processo que eu ainda sou só mãe, né? Estou dando conta da profissão agora, né? Mas, por exemplo, recentemente eu mudei de emprego e a proposta de emprego que eu estou atualmente, financeiramente, é muito melhor para mim. E está me trazendo também um retorno profissional mesmo, de satisfação, de bem-estar no trabalho, muito bom. Mas em contrapartida, eu trabalho todos os dias, enquanto no outro serviço era plantão, dia sim, dia não. Que eu poderia estar mais frequência com a minha filha, né? E eu fiz a escolha do serviço melhor remunerado, com maior satisfação, e perdi um pouco do contato com a minha filha, né? E diariamente isso me traz questionamento: será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não deveria ter aberto mão do melhor emprego por ficar mais com a minha filha? Mas também, se eu ficasse com a minha filha e insatisfeita no emprego, que qualidade de tempo que eu daria para ela? A cabeça fica assim o tempo todo, sabe? Mesclando nisso, assim. Acho que você está trazendo uma coisa importante de você ter uma rede, né? Uma rede de apoio, uma rede de cuidado, que sejam com amigos, a família, né? Os avós da sua filha, da Liz. E o quanto é importante poder acionar essa rede para te auxiliar. Você fala da dificuldade com relação ao trabalho e à maternidade. Acho que a partir do momento que as mulheres conquistaram a possibilidade de sair para o trabalho, veio junto também esse imperativo de ter que escolher. Ou você é mãe, ou você é uma profissional. E aí vem essa culpa, né, de que a mulher, então, se ela está trabalhando e está indo bem no trabalho, aí está deixando o filho para trás. Né? Ou se é só mãe, sente que é só mãe, né, e que deveria também trabalhar. Então, acho que o quanto a gente pode fazer de acordo com isso, né? Acordos com essa rede de apoio,
né? O que você quer, o que dá para você ceder, porque realmente vem com essa questão de que só você saberia fazer bem. Então, acordar com essa rede de apoio e tentar acordar com você mesma, né? Sobre até onde você pode ir, o quanto está te fazendo bem sair, trabalhar nesse emprego, o quanto seria melhor estar em outro. Mas eu acho que é tudo na base de um certo diálogo, né? E de quanto é importante ter outros atores auxiliando no maternar. Porque enquanto fica sendo uma função somente da mãe, né, e restrita à mãe, sem esse fortalecimento, você mesmo não se permite fazer nada além disso, né? Como você disse, se você sair, você vai se sentir culpada, né? Porque você está aproveitando enquanto a sua filha está lá. E aí parece que só pode ser a sua filha o seu mundo e você é o mundo dela. É muito difícil, né? É delicado e realmente a gente sente muito, sente culpa, sente incômodos. Eu acho que é um dia de cada vez, acordando devagarzinho com cada um. Eu acho que eu acredito que eu já seria assim, mesmo fora da pandemia, essa hiperproteção, assim. A pandemia, acho que agravou isso, né, bastante. Mas o engraçado, que é até um pouco contraditório, que enquanto eu estava em casa com ela, de licença maternidade, eu já me sentia saturada, sabe? Eu precisava voltar ao trabalho. Tanto é que quando meu serviço encerrou a licença maternidade, eu achava que eu ia voltar no outro dia, aí eles me ligaram e falaram, você tá de férias, fica mais um mês com a sua filhota. Meu cabelo subiu, assim, porque eu não queria mais ficar. Assim, não que eu não queria ficar com a minha filha, mas eu já estava saturado de ser só mãe, sabe? E hoje, que eu não sou só mãe, que eu já sou enfermeira e sou mãe, eu já quero ficar só, sabe? É uma ambiguidade, é algo que a gente não consegue entender, assim, que hoje tá sendo tão caro o preço de ser profissional, né? Gisele, eu acho que é isso, na psicanálise a gente chama isso de ambivalência, né? Que é esse conceito de que você tá ali, você quer estar com seu filho, você ama, mas ao mesmo tempo tem alguns incômodos que aparecem. Enfim, é a portinha que se abre para você poder olhar para outras coisas, né? E que a sua filha também possa se desenvolver sabendo que ela pode olhar para outras coisas do mundo, que a mãe dela vai estar ali. Maternidade é a construção de cada um, né? Acho que no fim das contas é disso que se trata. Muito obrigada pela sua participação aqui. Foi ótimo te receber. E para quem estiver acompanhando esse episódio, esse bate-papo pode continuar no nosso Instagram, Nós no Divã.